Oi, tudo bem? Sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. E hoje quero começar a falar do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. O livro que eu mais amo na vida. O escritor que eu mais amo. Esse vídeo não vai esgotar nunca este livro. Então, aqui no canal nós teremos outros vídeos no decorrer da vida do canal sobre o Grande Sertão Veredas. Eu tenho uma playlist aqui sobre João Guimarães Rosa. É nessa playlist que eu vou colocar vídeos sobre o Grande Sertão Veredas, sobre a vida do Guimarães Rosa, porque eu amo demais esse escritor. E é isso então que eu vou tentar trazer aos poucos para vocês, né? A riqueza desse livro que me surpreendeu. Aqui nós já temos um vídeo falando como que foi a minha experiência com esse livro. Foi através de uma frase que uma professora falou, que é aquela frase famosa, né? As pessoas não morrem, ficam encantadas. Eu procurei aqui neste livro, não achei, só fui descobrir que essa frase estava lá no discurso de despedida dele, né, na Academia Brasileira de Letras. Ou melhor, no discurso de posse, porque ele morreu 3 dias depois, por isso que eu falei despedida. Foi essa frase que entrou no meu coração, na minha vida, me transformou profundamente. Grande Sertão Veredas, João Guimarães Rosa. E para começar pelo título, né, emblemático desta obra. Grande Sertão, : Veredas. Grande Sertão, o mundo, o homem, veredas, os caminhos que percorremos, : o bem e o mal, Deus e o diabo, homem e mulher, vida e morte, sofrimento e alegria. São os contrastes da vida, né? Então já estou jogando interpretação aqui no livro. Esse livro, gente, ele tem um subtítulo: O Diabo na Rua, no Meio do Redemoinho. É aquela crendice mineira, né, de que qualquer redemoinho que acontece tem um capetinha lá dentro, né? Então é isso. E ele vai ter esse personagem aqui do diabo muito forte, né, dentro desse livro, o Pacto Fáustico. Esse livro, então, é o Riobaldo, um ex-jagunço, contando a sua história para um doutor que fica 3 dias na sua fazenda, escutando o Riobaldo. E ao mesmo tempo é cada um de nós também escutando essa narrativa, né? Começa com travessão. Significa que houve uma palavra antes, uma pergunta do doutor que desencadeou toda essa avalanche de palavras até chegar no fim do livro, onde tem uma lemniscata, que é esse símbolo aqui do infinito. Significa que o livro continua, né? Esse jorro de palavras continua. Que falar desse livro, né? Eu sou muito apaixonado por esse livro. Hoje eu quero falar um pouco das minhas impressões, mas eu quero trazer bastante coisas. É um livro inesgotável, como eu já disse. Aqui está o Guimarães Rosa, quando ele fez uma viagem com boiadeiros para sentir mesmo essa questão aí do sertanejo, da boiada. Inclusive eu tenho um livro aqui que se chama Boiada, que são os rascunhos que ele fazia, anotações das falas do sertanejo, do Manuelzão, por exemplo. Né? Então, assim, o Chico Bananeira, ele anotava as falas dessas pessoas para depois trazer para o livro também. Ele contemplando a natureza, tudo isso vai aparecer nesse diário dessa boiada. Se eu não me engano, foi em 45, não me lembro agora, não, acho que não, 52. Eu tenho várias edições do Grande Sertão Veredas. Então tem essa aqui, que eu ganhei da Regina Bachanini, da Nova Fronteira. Eu tenho essa edição aqui em quadrinhos, da Quadrinhos Companhia, que eu ganhei da Maria Bachanini, que é a irmã da Regina. Grande Sertão Veredas, romance gráfico, né? É o livro em quadrinhos, coisa maravilhosa, cor cobre, terrosa, sabe? Tenho essa caixa que eu ganhei de uma amiga que já faleceu, a Maria Helena, da UFS, lá de Franca. Então aqui nós temos o Grande Sertão Veredas. Aqui, olha, eles fazendo facsímile, mas o livro não é facsímile, não, é normal. Aqui são alguns textos sobre o livro e sobre Guimarães Rosa. E aqui o diário que eu falei da boiada.
a boiada, né? Ele vai contando aí as coisas que ele vê durante essa viagem pelo sertão. Em maio de 1952, ele fez essa viagem na comitiva de Manuel Nardi, que inspirou o seu personagem Manuelzão. Inclusive tem vídeos aqui no YouTube do Manuel Nardi no Jô Soares, interessante vocês pesquisarem. Eles conduziram uma boiada pelos Campos Gerais e o Guimarães foi ali com a sua caderneta, que depois ele datilografou, escrevendo tudo aquilo que ele via pelo caminho. Quer ver? Esse livro é lindo, aqui, olha a letra do Guimarães Rosa. Isso aqui vai ajudá-lo depois na composição do livro, né? E ele também pedia para o pai dele, que era o seu fulô, sobre... porque ele trabalhava numa venda, o pai dele, do Guimarães Rosa. Quando o Guimarães Rosa viajava, que ele era embaixador, né, diplomata, ele pedia que o pai mandasse para ele conversas das pessoas ali do bar, da venda, lá de Codesburgo, para ele colocando no livro. Eu tenho essa edição aqui também da Nova Fronteira, que é a obra completa dele, a ficção completa do Guimarães Rosa, porque ele escreveu também poesia. Magma é o primeiro livro dele de poemas, e único, que só foi lançado em 1997, muitos anos depois, acho que 50 anos depois da morte do Guimarães Rosa. Esse livro tá uma raridade, eu tenho ele, inclusive vou lançar um vídeo aqui no canal esse mês sobre um dos poemas do Guimarães Rosa. O Grande Sertão está no volume 2. Olha que livros lindos. Lindos demais. Então aqui, ó, Grande Sertão Veredas. Maravilhoso isso aqui. Eu tenho mais Grande Sertão aqui na estante, mas eu não achei, porque eu fiz uma mudança, né? Coloquei aqui os livros não lidos, aqui os lidos. Tem no guarda-roupa, mas não fiquei cansado, não quis procurar não. Mas tem um vídeo aqui no canal sobre Guimarães Rosa, livros, livros e livros. Lá eu mostro, acho que todos os livros que eu tenho dele. Então aqui nós temos, olha, no volume 1, vou mostrar para vocês, no volume 1, Sagarana, maravilhoso, Manuelzão e Miguelim, no Urubucaquá, no Pinhém, Noites do Sertão. Esses 3 últimos títulos formam o corpo de baile, né? E aqui nós temos Grande Sertão Veredas, primeiras histórias, Tutameia, terceiras histórias, Estas Histórias e Ave Palavra. Inédito para mim é o Tutameia, mas eu releio sempre, né? Grande Sertão Veredas eu já li várias vezes, é um dos livros da minha vida, amo demais esse livro. E é o único romance do João Guimarães Rosa. Aqui eu marquei as leituras, eu já li 5 vezes, não sei se eu falei 6 no outro vídeo, porque sempre estou relendo, né? É o único romance, o resto são contos. Guimarães Rosa é um exímio contista, né? Nós temos contos maravilhosos dele, como A Terceira Margem do Rio, que é o mais conhecido, né? Então ele nasce, o Guimarães Rosa, gente, no dia 27 de junho de 1908, em Cordesburgo, Minas Gerais. E passa a primeira infância dele nessa cidade natal, que era uma região de fazendas e criação de gado. Então essa questão dos animais, da fazenda, né? Tudo isso era muito forte para ele desde pequeno. Depois ele foi para Belo Horizonte morar com o avô para estudar medicina e ele se forma em 1934, prestando concurso então para o Itamaraty. Depois disso ele ingressa definitivamente na carreira diplomática. Eu tenho livros aqui também, só vou apresentando aos poucos. Fala do Guimarães Rosa, diplomata. E a partir daí ele morou então em vários países, como Alemanha, França, Colômbia, Brasil, né? Prosperando na carreira até ser promovido a ministro de primeira classe em 1958. Então, assim, ó, o Grande Sertão Veredas é de 56. Em 58 ele é promovido a ministro de primeira classe. Ele teve 2 filhas, a Agnes e a outra filha agora, 2 filhas e com a primeira mulher. Depois ele teve uma outra mulher, né, que foi a companheira dele até o fim da vida, que ele conheceu lá em Hamburgo, quando na Segunda Guerra Mundial ele é transferido para lá e etc, né? Então tem muitas histórias. Tem um vídeo aqui sobre a vida e obra do Guimarães Rosa, lá eu conto direitinho. Então
A segunda mulher, Araci, é dedicado a esse livro. Então vamos lá. Ele manteve sempre uma intensa vida de escritor. O Guimarães Rosa é aquele escritor, gente, assim, artesanal, é como um ourives. A palavra ela é gestada, ele retomava os escritos, ele corrigia. Então, o Grande Sertão está sempre aí, os escritos dele, sempre em mudança, porque ele acredita que cada palavra traz em si, né, uma força muito forte, uma força muito forte, traz em si uma força criativa, né, transformadora. Então ele, desculpa a redundância, trabalha isso de maneira intensa nos seus escritos, de recorrer sempre aos textos, de voltar aos textos. Lembrei o nome da segunda filha, Vilma. Então é Agnes e Vilma, as duas filhas dele, com a primeira mulher. Lígia, minha memória agora tá boa. Então ele publicou livros que se tornaram marcos na literatura brasileira. Eu quero falar do primeiro depois, fazer vídeo sobre Sagarana, que é de 46, que esse livro, primeiro ele vai para um concurso, sabe, com o pseudônimo de Viator, ele perde por um voto, acho que foi do Graciliano Ramos. Então tem toda uma história em torno da publicação desse livro. Guimarães Rosa fica muito chateado que ele perde esse prêmio, acho que Humberto de Campos. Depois ele lança O Corpo de Baile, em 56, olha, 10 anos depois. E O Grande Sertão Veredas também neste ano. Então são dois grandes livros do Guimarães Rosa no mesmo ano, depois de 10 anos, ele ficou ali, como eu falei, gestando esses livros, pesquisando, fazendo essa degustação da palavra, estudo da palavra. Ele sabia mais de 15 idiomas, né? Falava acho que 13 ou 8, não sei, não me lembro agora, são muitos detalhes. Então um homem que pesquisava a palavra. Por isso o último livro, Ave Palavra, que são textos, né, que foram encontrados depois da sua morte, contos, trechos de viagem. Me parece que vão lançar o Diário de Hamburgo, esse período que ele ficou lá na Segunda Guerra Mundial, que ele conhece a Araci, que ajudou os judeus a saírem da Alemanha. Então, muito interessante. Então ele publica esses dois grandes livros em 56. O Grande Sertão Veredas é deste ano. Depois temos Primeiras Histórias, de 62, Tutameia, de 67, que é o ano que, infelizmente, ele morre, né, depois de 3 dias de ter tomado posse na Academia Brasileira de Letras. Guimarães Rosa tinha um pressentimento da sua morte, gente. Então, assim, ele tem uma relação muito, muito forte também com a morte. Depois nós temos os póstumos, estas histórias de 69 e Ave Palavra, de 1970. Em 97, como eu falei, foi publicado Magma, que é esse livro escrito em 36. Olha o número 6, né? 36, ele escreve Magma, que foi a sua experiência como poeta. 46, Sagarana, 56, Corpo de Baile e Grande Sertão Veredas. Esse livro permaneceu inédito, o Magma, por 61 anos, né? Eu falei 70, ou 50, não sei. 61 anos ficou inédito esse livro. Temos também um livro que chama Antes das Primeiras Histórias, que é um livro de contos, quando ele estava começando lá, estudando medicina em Belo Horizonte. Ele escrevia contos, publicava em revistas, é muito interessante também. O autor morreu, então, no dia 19 de novembro de 1967, vitimado por um infarte, 3 dias depois de receber a cadeira número 12 na Academia Brasileira de Letras, que havia sido de João Neves da Fontoura, que era um amigo seu, que trabalhou também com esse cara, né? Ele era um poliglota, um escritor de grande conhecimento das estruturas idiomáticas de outras línguas, né? Por isso, uma das coisas que estranha o leitor inexperiente ou inédito aqui no Grande Sertão é a questão da linguagem, né? Ele cria palavras, o neologismo, ele usa onomatopeias. Então, assim, isso aqui é uma aventura pela palavra. É um livro que a gente tem que se esforçar bastante. Então, eu convido você que quer conhecer a obra do Guimarães Rosa, comece pelas Primeiras Histórias, depois passe por Sagarana, ou comece por onde você quiser também, sabe?
não quer ficar dando dicas de comer. Aqui, olha, eu comecei por aqui e apaixonei, né? Então, são vários os componentes que constituem essa língua original, vamos dizer assim, e bela do Guimarães Rosa. Inclusive, eu tenho aqui um dicionário das palavras do Guimarães Rosa, que eu ganhei do Frei Carlos. Nossa, eu fiquei muito feliz quando ganhei esse livro. Que aí os pesquisadores pegam a palavra, o que significa, dentro do contexto também do Guimarães Rosa, se está no Aurélio, no dicionário ou não, e onde ela foi usada nos livros. Legal esse livro. É um livro de pesquisa, mas muito gostoso. Ele estiliza o Guimarães Rosa, o falar coloquial do sertanejo. Quer dizer, o Riobaldo é um ex-jagunço que vai contar a sua história para nós, mas a sua linguagem é estilizada, entendeu? Não é uma linguagem, por exemplo, aqui no O Vento Levou, quando a Margaret Mitchell usa, eu peguei aqui agora porque eu vi na minha frente, ela usa a linguagem dos escravos sulistas, ela coloca como eles falam. O Guimarães Rosa não faz isso. Tem horas que sim, mas é mais uma linguagem estilizada, que é muito interessante. E utilização também de recursos poéticos. A gente pode dizer a questão da poética muito forte na obra do Guimarães Rosa. Esse livro que eu estou usando aqui é uma revista do curso de letras da Unifacef lá de Franca, em que o trabalho que eu fiz sobre o Miguelin foi essa questão da poética. O Guimarães Rosa é uma prosa poética, olha, Campo Geral, de João Guimarães Rosa, narrativa, focalização e perspectiva na construção da ótica de Miguelin. Eu e a Kelly que fizemos esse trabalho, sob a orientação da professora doutora Mônica de Oliveira Faleiros. Então é essa questão da poesia, da poética. Então, de repente, tá uma frase ali que é uma verdadeira poesia, né? Legal isso. É um estilo profundamente elaborado, gente, o do Guimarães Rosa, por meio do qual ele universaliza o regional. Por isso, o sertão aqui não representa só aquele lugar específico lá de Minas Gerais, sul da Bahia. É o mundo, é o homem no mundo. Então não é um regionalismo fechado naquele contexto, como, por exemplo, da Raquel de Queiroz no 15, do Graciliano Ramos no Vidas Secas, embora o Graciliano também é universal, mas como Guimarães Rosa, o sertão representa o mundo. Ele escreveu esse livro aqui, morava em Paris, em grande parte da escrita, e ele relembrava tudo aquilo, né, uma experiência também da memória, do que ele conviveu no sertão. Lá em Paris, recriando o sertão mineiro, que é o mundo. Em sua obra, na obra de Guimarães Rosa, a palavra e a vida emparelham-se na tentativa de expressar uma necessidade de se reinventar a própria linguagem. E nesse processo também reinventar o mundo. Ele cria um mundo, né? Usando neologismos, provérbios, aforismos, também os ditos populares, né, os ditados aí do povo das Minas, construindo uma carga densamente simbólica e poética acerca da realidade, né? Daquilo que é a realidade humana. Então, o homem é o centro, vamos dizer assim, do livro, o homem no mundo, e os caminhos que ele escolhe. Vamos lá. Voltando então um pouco ao enredo, que eu não vou contar, porque o Guimarães Rosa pediu para eu não contar o final do livro, tá? Porque a surpresa, para quem não conhece a história, não procure ler nada sobre o livro, você vai saber o desfecho, né, que é a parte mais importante e impactante do livro. Eu sabia do desfecho, infelizmente, mas isso não mudou também muita coisa, não. Claro que quase nada na leitura, né? Só que eu tenho amigos que leram sem saber o final, o que ia acontecer, e ficaram deslumbrados. Então, o Riobaldo é um ex-jagunço que começa a contar a sua vida para nós e para um doutor que chega lá na fazenda. Só que esse doutor nunca vai falar. A gente, em alguns momentos, percebe que ele falou alguma coisa, mas não está escrito a fala do doutor. Então são, aqui no caso, dessa Nova Fronteira, 538 páginas só desse monólogo, que é um diálogo também, né, desse Riobaldo. Falar nisso, gente, os nomes são importantes. Ó, Riobaldo, né, aquele rio baldio, aquele rio que escorre lentamente. Então tem um livro aqui também sobre a questão do nome, sabe, como que o Guimarães Rosa usa esses nomes importantes para trazer para a gente significados simbólicos.
como esse livro é uma novela de cavalaria no sertão das Minas Gerais, né? Tem também o Pacto Fáustico, como eu disse, e essa questão do universal, né? O homem no mundo. Foi traduzido para o italiano, né? Para o alemão. Na Alemanha esse livro é muito querido, né? O Claxon Meyer, acho que é esse mesmo, o tradutor era amigo do Guimarães Rosa, veio aqui para o Brasil, interessante demais. O Eduardo Bizzari, da Itália, também fez amizade com o Guimarães Rosa. Tem cartas, né? Eu tenho desses dois correspondentes com o Guimarães Rosa. Vai sair agora, não sei se já saiu, a correspondência do Guimarães Rosa com a tradutora americana. Então vamos lá. Tá vendo? Eu vou para um lado e para o outro, que eu sou louco por esse livro, então eu fico jogando assim, lembrando, né? Então o Reobaldo começa a contar para esse doutor o seu passado. E nas primeiras 80 páginas ele vai, como os mineiros fazem, jogando histórias desencontradas, você fica meio perdido. Então aqui ele vai tratar nessas primeiras páginas do problema do mal, né, essa questão do demônio, sabe, de sofrimento, de morte, e vai jogando alguns momentos da sua vida. Então você fica meio perdido, ele embaralha a linguagem. São causos contados assim, de maneira aleatória, como se eu estivesse contando para alguém, olha, só que não coloca data, né? Olha, eu vivi isso na infância, eu passei isso, depois ele volta para a infância de novo. Então você fica desencontrado aqui, né? Tem uns estudos sobre isso, né? Guimarães Rosa quis dizer aqui que a linguagem estava um caos. Então o leitor também entra nesse caos, fica meio perdido aqui, como a Torre de Babel, né? E ele vai colocar 7 causos de possessão, sabe? Como que isso é tratado nas Minas Gerais. Interessante. Gente ruim, né? Gente má. Então ele vai contar esses casos pra gente. Como de uma família aqui que tinha um menino, gente, que esse menino era terrível. Eles batiam nesse menino, eles sentiam prazer em bater naquele menino. Sabe? Judiado o menino, olha aí, ó. Essa questão, né, do sofrimento. Esse menino era o cão chupando manga. E eles batiam nesse menino até. Tem um personagem que ele vai recorrer sempre, o Reobaldo, que é o Quelemen de Góis, que é um parente dele, um compadre dele que é espírita. Então ele sempre traz a questão também do espiritismo, dos Upanishads, da Bíblia, sabe, do judaísmo, tá tudo aqui também nesse livro. Guimarães Rosa era um gênio. E um leitmotiv, uma frase que vai recorrer sempre é: viver é negócio muito perigoso. Uma frase que vai aparecer sempre. Então nós temos o Reobaldo trazendo essas várias histórias, até que ele chega no momento da infância dele, que ele conta que ele tinha uma mãe chamada Bigri, e que ele pedia esmolas na beira do rio São Francisco. E um dia, estando lá, ele encontra um outro menino, e aquele menino deixa o Reobaldo fascinado devido aos olhos verdes daquele menino, como os buritis. Eles vão fazer uma travessia no Rio São Francisco. Interessante essa passagem. É uma das mais emblemáticas do início, aqui da primeira grande parte do livro. Não sei se tem parte, né? Isso foi uma estudiosa, como diz Catherine Rosenmeyer Rosenfield, que fez isso, né? Isso depois eu vou trazer, um roteiro de leitura. Ela divide em 7 camadas ou passos do livro. Então ele encontra esse menino e faz a travessia no São Francisco. Esse menino começa a balançar na canoa e, sabe, e o Reobaldo tá com medo. Ele fala: não, carece de ter coragem, Reobaldo. Depois eles atravessam, vão para o outro lado e chega um negro ali, estranho, que acha que os dois estão fazendo brincadeiras obscenas, e o Diadorim, que é esse outro menino que ele conhece, puxa uma faca, né, na perna desse negro, o negro foge, continua lá fumando, assim, o menino, né, numa boa. E o Reobaldo fala: vamos embora. Ele falou: não, tem que ter coragem. Então eles voltam, atravessam o rio de volta, etc. Então essa travessia, que é um dos grandes temas do livro, A Vida é uma Viagem, que inclusive é a última palavra do livro. Existe homem humano, travessia. Não é spoiler, porque o spoiler está mais para o final. Então existe a travessia, né? O homem humano atravessando a vida. Daí então, depois, a mãe do Reobaldo morre.
o Reobaldo vai ser criado por um padrinho, Celorico Mendes. Talvez eu embanando alguns nomes aqui, porque são muitos personagens. E lá na fazenda desse Celorico, ele começa a estudar tudo, ele vai descobrir que esse Celorico, na verdade, é pai dele. Aí ele foge da fazenda. Foge dessa fazenda e depois vai para uma cidadezinha ali, esqueci o nome, e ele fica sabendo de um tal de Zé Bebelo que está precisando de um professor. Então ele tinha estudado já, né, já conhecia as letras, ele vai dar aula para esse Zé Bebelo, que é um homem que queria ser deputado e acabar com a jagunçada no sertão. Então ele vai morar lá com esse Zé Bebelo, dar aula para o Zé Bebelo, e um dia chega na casa do Zé Bebelo uma tropa de jagunços. Isso já passam anos daquela travessia. E aí ele vê no meio daqueles jagunços aquele menino de olhos verdes que ele reconheceu, que ele conheceu lá no Rio São Francisco. O que ele decide? Eu estou contando assim por alto, viu, gente? Isso aqui eu estou tentando alinhar o livro. Ele decide ir para o meio daquela jagunçada, sabe? Vai virar jagunço também. Porque esse bando estão atrás de um outro bando para vencer esse bando que é o do Hermógenes. Então, assim, aí já começa de novo essa questão de contar o passado, né? Depois volta para o presente. Então eles estão, é o bando do Joca Ramiro, que é esse bando aqui, contra o bando do Hermógenes, porque eles eram um bando só no começo, de jagunços. Só que o Hermógenes mata o Joca Ramiro. Então esse bando, que é o bando do Joca Ramiro, hoje ele está, nessa época que o Reobaldo encontra, ele está sob a chefia de outros caras lá, Seu Candelário, João Bem, adoro os nomes, Titão Passos, e esse Diadorim tá lá, né? Então, assim, eles vão agora perseguir esse Hermógenes, que formou um bando dele, porque ele tinha inveja do Joca Ramiro e matou o Joca Ramiro. Mas não foi só por isso, não. Aí vem uma outra história, né? O Zé Bebelo, que é esse cara que o Reobaldo foi professor dele, ele envolve também com os jagunços, então tem várias passagens impressionantes, e ele foi feito um julgamento, e o Joca Ramiro era vivo, e o Hermógenes queria que o Joca Ramiro matasse o Zé Bebelo, e o Joca Ramiro não matou, então o Hermógenes falou, esse Joca Ramiro não tá com nada não, né? Ele tem que acabar com esse Zé Bebelo, mas deixa o Zé Bebelo ir embora para Goiás. Então tem esse entremeio aí, que aí o Hermógenes falava, vou matar esse Zé Bebelo porque ele me desmoralizou. Porque no julgamento lá do Zé Bebelo, eu vou matar esse Joca Ramiro porque ele me desmoralizou. No julgamento do Zé Bebelo, o Hermógenes colocou a palavra, tem que matar. Aí o Joca Ramiro, não, porque eu não me lembro agora o que o Zé Bebelo tinha feito. Acho que foi um combate lá, são muitos combates. Foi um combate, ele foi pego preso, sabe? Foi pego pelos jagunços do Joca Ramiro. E o Hermógenes queria matar o Zé Bebelo. Então, assim, no presente daquele momento, são várias camadas de tempo. O Reobaldo, então, está no bando aí do Diadorim, com os amigos do Diadorim, atrás desse Hermógenes. O próprio nome do Hermógenes também tem muitas coisas interessantes. E aí eles vão persegui-lo, sabe? Vão ter vários refregas. Eles vão atravessar um lugar terrível no sertão chamado Tamanduatão. Ninguém saía vivo daquele lugar horroroso. E eles vão colocar fogo na casa do Hermógenes, raptar a mulher do Hermógenes. Tem as mulheres que o Reobaldo vai conhecendo, que é a Norinhá, tem a Ana do Zusa, que é a mãe da Norinhá, tem a Otacília, que é uma fazenda lá onde eles são acolhidos por um fazendeiro que era amigo dos jagunços. Só que no meio de tudo isso, né, dessas andanças pelo sertão, o Diadorim e o Reobaldo, que são dois jagunços, vão começar um relacionamento de amizade muito forte, mas também de amor. É aí que o livro pega a gente. Dois homens no sertão daquele anos 30, né, dos anos 30, mais ou menos, que passa isso, época da jagunçada, dois homens se amando no sertão. E o Reobaldo
fica assim, meu Deus, né? Desculpa. Meu Deus, eu não posso amar um homem, né? Aqui, olha, medo só de mim, que eu mais não me reconhecia, né? Não sou mais homem, homem andar de mãos dadas com homem. Ele fica nessa angústia, né, desse amor não resolvido. E aí eles vão enfrentar, né, lá pro final do livro, a batalha do Tamanduatão. Ah, não, esse lugar, gente, que eles têm que atravessar chama Liso do Sussuarão. Liso do Sussuarão. É um lugar inóspito, tipo um deserto dentro da vida mesmo, né? E esse Tamanduatão é o local da última batalha, da penúltima batalha. Porque a última vai ser num arraial lá meio abandonado. E aí, né? Será que a turma do Diadorim, do Riobaldo, vão vencer a turma do Hermógenes? Aí eu não posso contar mais nada. Então, o livro vai mostrar esse embate final, essa luta, né? Então, em torno desse enredo de andanças, de cavalaria, né, pelo sertão de Minas Gerais, tem o amor. Amor e morte no sertão, e tem o pacto fáustico, que é o momento que numa encruzilhada das veredas mortas, o Riobaldo vai invocar o diabo, né? Que é um dos personagens do livro. Mas será que esse diabo existe mesmo ou está dentro do homem, né? Porque o Riobaldo, depois desse momento, vai se tornar o líder da jagunçada, lá da turma do Diadorim, né? Então é isso, gente. São muitas camadas, são muitos personagens, são cenas incríveis, como aquelas que eles encontram um bando de leprosos, tem que passar por um arraial de leprosos, os carcomanos. Acho que é isso mesmo. Tem cenas impressionantes. Bem no começo do livro, o bando come um macaco, né? Come um menino, assim, antropofagicamente, pensando que é um macaco. Mas ele fala, mas não tinha rabo? De repente a mãe chega, né? A mãe desesperada, eles tinham comido o menino. Aí começaram a passar mal, sabe? Então tem umas coisas assim, muito estranhas. São contos, eu acho, assim, que o Riobaldo, que o Guimarães Rosa ouvia, né? Tem cenas, assim, de violência. Tem contos, como o conto da Maria Mutema, uma mulher que fala que está apaixonada por um padre. Interessante esse conto. Eu queria fazer meu trabalho sobre ele. Fora as frases, né, gente, que tem dentro do livro. Claro que a gente não tira do contexto, mas tem umas coisas muito interessantes. Olha, eu vou ler algumas. Sertão. Sabe o Senhor, sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Viver é muito perigoso. Eu tenho muitas coisas, porque eu estudei esse livro inteiro. Olha, nada vezes e o demo. Esse liso do Sussuarão é o mais longe, para lá, nos ermos. Se emenda com si mesmo. Água não tem. Crer que quando a gente entesta com aquilo, o mundo se acaba. Carece de se dar volta, sempre. Então é o nada, né? Nada vezes nada. Esse liso do Sussuarão, então é esse lugar símbolo das dificuldades da vida, né? Símbolo do sofrimento, né? Então deixa eu ver mais. Demos no rio, passamos. E aí a saudade de Diadorim voltou em mim depois de tanto tempo. Me custando 600 já andava acoroçoado, de afogo de chegar e chegar estar, e perto estar. Ele fala do Urucuia, né? Esse Urucuia, que é um rio, né? Muito assim, querido pelo Riobaldo. Aqui, olha, é uma das partes centrais do livro. Traz com todos os personagens, sabe? De mim vim com Diadorim. Então, olha a poética, né? De mim vim com Diadorim. Eu sou apaixonado por esse livro, né? O viver da vida embrulha tudo. O Zé Bebelo. Aqui, olha, eu vou trazer uma questão da literação, olha. Sempre Zé Bebelo não desistia de palavrear a realeza de projetos, como faz de conta. A mó de moinho que nela não caindo que moer, mói. Assim mesmo, si mesma, mói, mói. A literação para sugerir o movimento do moinho, né? Mói, mói. É moer, assim mesmo, sobre si mesma. Então tem umas coisas muito interessantes, né?
E é muito lindo esse livro. Então aí fica a dica para vocês desta leitura maravilhosa. É o meu livro, é o livro da minha vida, que se eu tivesse, como fala o Dostoiévski, se ele tivesse que chegar lá no além, diante de Deus, né, o outro, e levar um livro, ele levaria o Dom Quixote de La Mancha, apresentaria para Deus, né? Eis aqui o homem. Eu levaria o Grande Sertão Veredas. Apresentaria para Deus, falaria: eis aqui o homem sertanejo, que é o homem do mundo inteiro, né? Somos cada um de nós. Esse homem que o Guimarães Rosa trouxe para nós, né? Ser humano, porque viver é muito perigoso. Então é isso, um abraço, até mais. Vou voltar por aqui sempre. Agora que eu comecei, né, a falar do Guimarães Rosa, que eu estava devendo isso para mim mesmo. Preciso falar mais desse escritor, que é o que eu mais amo, e da Virginia Woolf. Então vai aparecer muitas coisas do Guimarães Rosa aqui no canal. Vai ficar na playlist, como eu falei, do João Guimarães Rosa. Quem ama, tá lá, procure. Um abraço e até mais.